fale sobre o rubro-negro, que já está se movimentando, pensando no ano de 2024. Uma ótima tarde para você, Vincenzo. Boa tarde, TT. Muito boa tarde aos amigos. Boa tarde também ao ouvinte que nos acompanha, tanto pelo rádio quanto pelo YouTube. Pois é, o Atlético vai se movimentando, vai montar um elenco diferente para 2024. Muitas saídas são esperadas, muitas contratações também são esperadas pelo Atlético, mas o Furacão tem 3 jogadores do elenco que tem situações mais que vão se definindo nesse final de ano. Primeira delas, Fernandinho. Fernandinho iniciou conversas para renovar contrato com o Atlético nesse momento da temporada. Contrato até o final de 2023, como já trouxemos do bate-pronto. A opção é do jogador, a opção é do Fernandinho. Se o Fernandinho quiser ficar no Atlético, ele fica. Se ele não quiser, ele pode deixar o Furacão para a temporada que vem. Isso depende de algumas conversas. Uma delas é com o Mário Celso Petralha. Fernandinho quer definir algumas coisas, ter mudanças de algumas situações para se manter no Atlético para a temporada de 2024. Esse é o cenário atual. Já a negociação da renovação já acontece no CT do Caju. Claro, ainda um pouco em marcha lenta, porque tem a eleição no final desse ano, na primeira quinzena de dezembro. Então o Atlético vai aguardar a reeleição, muito provavelmente por aclamação do presidente Mário Celso Petralha, para aí sim bater o martelo em decisões, em contratações e renovações. Mas já começa a ser negociada essa renovação do Fernandinho, que se quiser ficar no Atlético, fica, e para ele querer se manter no Atlético, algumas coisas vão ter que mudar internamente no Furacão. Outro jogador que aí sim pode deixar o Atlético é o volante Eric. Uma sondagem aí, um interesse, na verdade, do Internacional de Porto Alegre existe pelo volante Eric do Atlético. Essa sondagem já ocorreu em 2022, o Internacional tentou a contratação do Eric, um negócio mediado pelo Paulo Autuori, né, que era diretor de futebol do Internacional nessa época e que tem 2 passagens pelo Atlético também na carreira. O Eric se manteve no Atlético, ainda há esse interesse, o Internacional deve investir novamente na contratação do Eric, que, pelo que sabemos, vai ter que ser por um valor alto, um valor considerado alto no mercado. Vamos ver as repercussões desse caso. O Eric pode ser um jogador que pode deixar o Atlético em 2024. Há esse interesse do Internacional, nenhum contato foi feito ainda entre os times, mas também há a possibilidade de troca de jogadores. Um jogador do Internacional que agrada o departamento de scout do Atlético é o ponta Pedro Henrique, né, o atacante Pedro Henrique, atacante de lado de campo, uma posição carente no elenco do Atlético, então também há essa possibilidade de troca de jogadores, mas nada confirmado, só o interesse por enquanto do Internacional, nenhum contato formal entre as equipes nessa negociação. Outro jogador que pode deixar o Atlético é o zagueiro Kaká, tem contrato de empréstimo com o Furacão até julho de 2024, zagueiro que é emprestado pelo Tokushima Vortis do Japão, o clube japonês, na segunda divisão do campeonato japonês. O Kaká tem contrato só até julho pelo Atlético, uma opção de compra de 16 milhões de reais, valor alto, 3,5 milhões de dólares, é muita coisa para investir. O Atlético considera um preço muito alto e só vai ficar com o Kaká no elenco se o Tokushima Vortis, clube do Japão, aceitar um reempréstimo. Caso o clube não aceite um reempréstimo, o Atlético não deve exercer a opção de compra pelo zagueiro Kaká. Então 2 possíveis saídas, né? O Eric pelo interesse do Internacional. O Eric inclusive mudou de agentes, agora é agenciado pelo André Curi, mesmo empresário do Vitor Roque, e o Kaká também não deve ficar no Atlético. O Eric ainda em estágio de interesse, o Kaká num momento mais certo. Fernandinho negocia sua renovação. E aí 2 possíveis chegadas. Primeira delas, como mencionamos aqui no bate-pronto, Alexander Aravena, ponta esquerda chileno da Universidade Católica, bom jogador, apenas 21 anos, foi convocado para a seleção chilena, inclusive para essa rodada das eliminatórias, ainda também em estágio de sondagem. O Atlético, o Aravena tem um contrato só até o final desse ano lá na Universidade Católica, então não teria que ser investido uma taxa para transferência, mas tem luvas, tem muitas outras coisas que fazem sim o Atlético gastar dinheiro nessa negociação. Furacão ainda sonda o Alexander Aravena. E aí outro atacante que pode chegar no Atlético é o atacante Lelê do Fluminense. Ele é reserva lá no Fluminense, reserva do Cano no Fluminense, fez um ano muito bom pelo Volta Redonda, tem 26 anos e ele está emprestado no Fluminense, uma opção de compra de 4 milhões de reais. Caso o Fluminense não exerça essa opção de compra, o Atlético entra na briga com o São Paulo pela contratação do Nenê para a temporada de 2024. Então, 5 movimentações do Furacão nesse final de temporada de 2023 para montagem do elenco de 2024. Claro, o Zé Ivaldo já
deixou o clube, o Marcelo Cirino já deixou o clube, o Vitor Roque já tá negociado, também só falta ir a Barcelona. Isso depende de muita coisa, depende do fair play financeiro lá do Barcelona, como a gente também vem comentando. O Furacão começa a montar o seu elenco para 2024. O Furacão que só investiu 28 milhões de reais nessa temporada, só investiu 28 milhões de reais, é complicado de dizer, né? Mas no comparativo com 2022, o Furacão investiu 88 milhões em 2022, então são 60 milhões de reais a menos. Então o Atlético aí teria que investir mais para construir um bom elenco para disputar títulos no ano de seu centenário. Começa a mapear o mercado nesse momento da temporada de 2023. E ao contrário do que a gente até falou no bate-pronto aqui dias anteriores, a gente achava que o Atlético iria esperar a definição da vaga da Libertadores ou da Sul-Americana para aí sim começar a se movimentar no mercado. Mas o mercado, eu acho que forçou o Atlético a antecipar. Não só o mercado que força o Atlético, mas também praticamente já uma definição, né? A gente falou sobre isso ontem, né? É muito difícil o Atlético conseguir essa vaga na Libertadores. Claro, não é impossível, né? Mas precisa de uma combinação danada de resultado. O Atlético ganhando 3 ou 4 jogos ainda pode não garantir, porque os times da frente estão ganhando praticamente todos os jogos e está sendo difícil, né? O Flamengo tem um jogo a menos ainda, que é o 6º colocado, né? O Galo tem 57 pontos também, e o Atlético tem 51. Mas eu acho legal o Atlético se movimentar dessa maneira. Eu tenho certeza que esses jogadores não surgiram do nada, não surgiram ontem, né? Eles já estão sendo mapeados pelo clube há um bom tempo, né? E agora que o Vinicius tem as informações, e daí sim começam as tratativas de fato para a próxima temporada. E eu acho bem importante. O Atlético, eu acho que independente dessa vaga da Libertadores, vai acabar investindo para ganhar um título. Com certeza. E que seja, por exemplo, a Copa do Brasil, né? Mais uma Copa do Brasil, eu acho que óbvio, não vai largar a Sul-Americana, mas tudo bem, mas eu acho que o Atlético vai tentar ir atrás de um título de expressão maior dentro do seu ano de centenário. Acho que não vai se contentar com pouco, se contentar com a vaga na Libertadores, por exemplo. Acho que vai realmente investir para ir atrás de títulos importantes. O Lelê é um bom jogador. Ele é um centroavante que pode ajudar, né? Apesar de ter tido poucas chances esse ano no Fluminense, né? Mas também bastante compreensível, né? Muita disputa pra ele, né? Devido à ascensão do John Kennedy, né? Também. Porque era pra ele ser o reserva do Cano. E acabou que o John Kennedy conseguiu entrar em vários momentos importantes e se fazer muito, muito presente, né? E decidiu a Libertadores, né? E daí, você pega o Cano, que é artilheiro da Libertadores e tal, que dá pouquíssimo espaço, tanto que o Diniz teve que inventar muitas vezes os dois juntos, né? O John Kennedy e o Cano. Então é um pouquinho complicado, mas eu acho que o Lelê tendo espaço, o Lelê tendo uma oportunidade para jogar, ele pode dar um resultado legal, né? E daí, cara, perder o Eric seria... Não só o Eric, né? O Fernandinho também. E aí é uma coisa importante que o Vinicius falou, que ele vai querer conversar com o Petralha, né? Sim. Isso é importante, porque ele é um cara que entende de estrutura de clube, né? Ele é um cara que teve já os melhores treinadores do mundo. Já fez cursos da CBF pra gestão de futebol, não pra treinador, pra gestão, né? Então ele entende muito. Então se ele tá vendo algo de errado e ele quer conversar com o Petralha, né? Pedir garantias de mudanças aqui e ali, né? Não sei o que não tô... Mas com certeza tem coisa pra mudar. E daí... Obviamente esperamos que essa promessa seja feita pra ele, que as coisas consigam ser mudadas de fato, pra que ele permaneça, né? Porque seria trágico pro Atlético perder ele também. O Eric, tudo bem, se o Internacional chegar e pagar o quanto o Atlético quiser, aí tem que fazer. Eu vou passar a informação que eu e 20 anos a gente correu atrás ontem, que eu recebi a informação que o Inter tava de novo atrás do Eric, mas o Inter depende da questão da eleição. O Inter vai viver a eleição agora dia 9 de dezembro e o atual mandatário do Inter, o Alessandro Barcelos, é o favorito para ganhar e é ele que tem o interesse no Eric. Então, caso ele ganhe, a tendência é muito forte do Inter tentar uma proposta pro Eric nos próximos dias. O grande ponto ano passado, o Eric não vivia a temporada que tem hoje, né? A temporada do Eric de 2023 é muito melhor que a de 2022. E já na época, o Inter ofereceu por volta de 3 milhões de euros pelo Eric. Só que o Atlético pediu 7.
7 pro Eric em 2022, o Inter não pagou. Imagina quanto o Atlético não vai pagar agora. Tudo bem, ele ficou um ano. Ele ficou um ano mais velho e tudo mais, mas é um jogador muito mais constante, muito mais evoluído do que era no ano passado, por exemplo. Então o Inter teria que usar talvez algum jogador do seu elenco pra usar como trunfo, né? Moeda de troca e tudo mais. O Pedro Henrique é um jogador que o Atlético já teve interesse lá atrás, e tem outros jogadores que o Inter pode tentar oferecer como moeda de troca. O próprio Depena, que é muito bom jogador, mas vive uma fase terrível no Inter. Mas o Atlético tem essa fama, né, de recuperar jogadores. Então tem alguns jogadores que o Inter pode tentar envolver no negócio, né, e vamos ver essas questões depois da eleição do Internacional. E assim, apesar do Eric estar um ano mais velho, ele tem só 25 anos, né? Muito novo. Então ele é muito novo de fato, e o Atlético, se pediu uma grana alta, se pediu 7 ano passado, talvez peça 10 esse ano, né? 7 milhões de euros é 36 milhões de reais. Coisa, né, cara? Muita É coisa, coisa, né? É muita coisa. E daí, pô, e ainda mais que geralmente os clubes brasileiros estão acostumados a pagar esses valores tão altos por jogadores de ataque, né? Pelo centroavante, né? Ah, pega um goleador aí, paga 10 milhões de euros, beleza. Agora, não sei se o Inter vai querer pagar tanto assim também, né? Mas se já ofereceu 3, que é um valor considerável, bastante. Né? Você pega 3 milhões de euros, vai dar 16, 17 milhões de reais, é um valor considerável, né? Só que o Atlético, ele já tem mais essa política de não querer negociar também com um time que tá disputando a mesma coisa que ele, né? Que vai disputar a Copa do Brasil, que vai disputar provavelmente a Sul-Americana e que vai disputar o Campeonato Brasileiro, né? E o Atlético tem essa política de não abastecer adversários, né? O Atlético não quer mais ser um time provedor, tanto que o Atlético simplesmente pega e tem vendido pra Europa, né? Mas se o Internacional chegar no pedido do Atlético, eu tenho certeza que o Atlético vai acabar pedindo absurdos por ele. Mas não vai chegar. Em 7 milhões já não chega, imagina então, o valor a mais que o Atlético deve pedir agora. E vale, tá? Vale, mas aí vale pro time da Europa. Sim. Né? Se um time da Europa chegar aqui e pagar 10 milhões de euros pro Eric, pô, legal, porque... Mas também pro Internacional, por exemplo, se investir, por exemplo, 3, 5, 6 que seja, não vai ter mais retorno. Porque, sei lá, ele deve ficar umas 2, 3 temporadas no Inter. E daí já vai estar com 28 anos, não vai conseguir repor esse valor financeiro. Dentro de campo, talvez, porque o Eric é muito bom jogador e melhor que todos os primeiros volantes que o Inter tem no momento, né? Então, acho que o Inter perderia mais nesse caso se investisse essa grana toda no Eric. Daí seria por retorno esportivo, não pensando em retorno financeiro, né? Rentabilidade. Não é a mesma coisa você comprar um atleta de 20 anos e pensar em vender ele daqui a 3. Exato. É diferente. Participação da galera atleticana por aqui, o Luciano Schwartz. Acho que o Atlético tem que priorizar o Campeonato Brasileiro no ano que vem. O Rogério Coelho tá falando que o Pedro Henrique do Inter, se vier, é uma boa. E ele até brinca aqui, daqui a pouco vai começar a especulação pela volta do Nicão. E daí o Alquiste fala, não duvido, se o Pablo voltou, o Nicão também pode voltar. E mais gente participando por aqui. Daqui a pouquinho a gente atualiza mais participações aqui da galera atleticana. Luciano Rezende até manda uma sugestão de enquete pra gente fazer. Quem foi o melhor presidente? Evangelino da Costa Neves ou Mário Celso Petralha? Acho que foram 2 épocas, né? Não tem como a gente também fazer esse tipo de comparação. Muito diferente.